Olá, começa agora mais um Contraplano com muita cultura e informação para você aí de casa. Hoje o bate-papo com Vinícius Santos e Ana Rosenroth. Falei certo? Para falar sobre cinema independente, Jacareí no mês de maio estava em clima de cinema, pois sediou a segunda Mostra Monstro e vamos ficar por dentro de tudo o que aconteceu aqui nos 3 dias de evento. Seja bem-vinda, Ana, primeira vez aqui no programa, e o Vinícius já é a segunda vez que eu já veio mais vezes. Eu perdi a conta. Bastante, cara. Que legal, gente. Prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Obrigado de atender nosso convite. Eu agradeço aí o convite novamente. Que legal, gente. Então vamos começar falando como surgiu a Mostra Monstro, como que ela nasceu? A primeira edição foi ano passado, né, mas bem antes a gente já estava pesquisando, frequentando alguns festivais e amostras de cinema fantástico em São Paulo. Teve uma exibição de até um filme nosso aqui de Jacareí, o meu segundo longa-metragem, Yandara, que a estreia foi em Aracaju. Só te cortando, o que é cinema fantástico? Cinema fantástico abrange ficção científica, terror e fantasia, né? Então, e tem vários no Brasil todo, né? Então, uma coisa até mundial isso aí. Uhum. E aí em Aracaju teve um evento de cinema fantástico onde um filme de jacareense estava participando como atração principal lá. E aí a gente foi fazendo muito contato com a galera lá, tentando trazer alguma coisa parecida para Jacareí, tanto que até no Vale do Paraíba não tinha nada parecido nesse sentido, né? Uhum. Então a gente foi fomentando essa ideia, caminhando, né? Criando esse pioneirismo aí, trazendo para o pessoal daqui conhecer também, né? E vocês estão já desde o início nesse projeto? Uhum. Sim, sim. Desde o início. Como vocês fizeram essa parceria? A gente já trabalha junto nos filmes há bastante tempo, né? E a gente sempre conversava sobre isso, porque os trabalhos da gente ia para as mostras, festivais, mas, poxa, estava na hora de fazer alguma coisa aqui, né? Trazer isso que a gente via lá, essa comunhão, né, de pessoas e gêneros para cá. Até ajudar no crescimento do próprio cenário audiovisual em Jacareí, né? Que já tem outros grupos fazendo cinema, tem o Cineclube, que já está há bastante tempo aí, né? Mas são coisas diferentes, né? Um evento de cinema fantástico mesmo não tinha, né? E isso eu acho que acaba sendo a vitrine das nossas produções, porque a gente acaba trazendo bastante gente de fora que vê as nossas produções locais e a gente acaba também conhecendo as produções de fora, né? E foi complicado para vocês, que essa é a segunda mostra, né? Então, a primeira mostra foi difícil essa batalha para conseguir montar esse festival, essa mostra? Sempre tem, né? Sempre tem alguma dificuldade assim, mas a gente foi pegando isso. Conversando com algumas pessoas, né? Que a gente foi conhecendo pelo caminho, foi montando, foi criando aquilo ali que tinha que ser criado do zero, né? A gente, essas idas em festivais, a gente foi vendo como é que funciona, como é que o pessoal organiza. Então, acho que a gente foi aprendendo, assim, como lidar, né? Como organizar também. E a gente acabou fazendo muito contato com a galera que já organizou alguma vez também, né? A primeira foi até tranquilona, né? Acho que essa edição, essa foi por causa da demanda de material que... Né? A primeira a gente recebeu uns 32, 35 filmes, né? Inscritos. E esse a gente... foram 87 inscritos, só que apenas 35 foram selecionados para a mostra. A gente foi se surpreendendo conforme os filmes iam chegando. Olhava o marcador e falava assim, nossa, olha lá! Quando ele passou dos 35, a gente, olha, foi a mais melhor, né? Só que quando dobrou, deu aquele friozinho. Se for contar também com a filmes convidados, filmes de produtores de Jacareí, que a gente acabou também incluindo na programação, é mais de 90 filmes, né? Isso é bastante mesmo. Bastante. Mas antes de a gente continuar falando da segunda, a primeira edição, como que vocês podem fazer um balanço assim, de como foi? Foi positivo em relação ao que vocês esperavam para a realidade, para o que aconteceu? Vocês gostaram do resultado que teve? Sim, eu acho que foi positivo. Até a gente não imaginava que ia ter tanta gente lá para assistir filme de terror, filme de ficção científica e tal.
né? Porque já é complicado no Brasil você ter essa formação de público. E cidade do interior é mais difícil ainda. Então... Mas por que vocês acham que é difícil? O cinema independente ainda é visto com muita ressalva no Brasil. Então já tem esse início, né, do problema dele ser visto assim com aquela ressalvazinha. Mas você apresentar ali e você conseguir um público, poxa, é muito bom. Mas você tem que tentar, sabe? E a gente ficou até admirado que vem gente de fora, gente daqui, o pessoal acompanhando os bate-papos que tiveram, outros realizadores, né, que vieram também para a mostra, para acompanhar ali com a gente. Isso é muito legal. E por que vocês resolveram fazer sobre cinema independente, né? Porque vocês trabalham, mas por que vocês escolheram terror, o tema? Então, porque eu acho que é uma coisa que não tinha na cidade mesmo, Sim. né? A gente tem o projeto do Cineclube que ele abre espaço para, vamos dizer assim, para todo tipo de produção. Então, é drama, é terror, é tudo, né? Mas a gente queria focar mais no universo fantástico, porque são poucos os espaços no Brasil para esse segmento, para esse gênero, né? Então, tem muito festival, às vezes, que não faz uma seleção mais, assim, ou é um filme mais premiado, ou drama, e é pouco espaço para o terror mesmo, né? Infelizmente, existe um certo preconceito para o filme de terror. Aí vocês sentiram essa necessidade de ampliar um pouco o espaço. Focar mais nesse universo, né? A gente está tendo hoje em dia mais retorno com produção de terror. A maioria dos nossos filmes entram em festivais com o terror. Então a gente acaba ganhando uma paixão também por fazer filme de terror. É uma coisa que na verdade, divertida de fazer. Sim, é um desafio gostoso. É um ótimo desafio. Mas por que é um desafio? O terror é difícil de fazer? Acho que passar o medo é difícil, né? É um desafio. Acho que o lance de você fazer uma boa maquiagem, né? Fazer uma boa cena ali, pegar bons atores também para interpretar. Criar aquele momento de tensão. Aquele Toda clima. a produção do terror, ela tem que ser muito mais elaborada. Muitas vezes algo que passaria facilmente num drama, numa questão, um filme ali familiar, uma coisa do gênero, numa aventura. O terror, ele tem um foco e você precisa demonstrar aquilo claramente, atrair a pessoa desde a primeira cena. Entendi. E a gente está acostumado, na verdade, eu sempre fiz mais comédia, né? Sempre fiz comédia, então fazer comédia, fazer o povo rir, para mim é fácil. Agora, o terror, por isso que é um desafio. O terror já é uma novidade pra gente, que a gente ainda está caminhando, estamos melhorando, estamos aperfeiçoando. E no próprio cinema nacional mesmo, a gente não vê muito filme de terror, né? Agora que tá vindo um suspense mais com um toque de terror, tem até um que tá no cinema agora, acho que é esse Cara Velho do Diabo, se não me engano. Então, mas realmente no cenário nacional o terror ainda não tem muito espaço, né? Ainda se diz que o cinema nacional é só comédia, mas tem muita coisa sendo produzida, além mesmo do terror. Nossa, há muita gente produzindo. Só que o foco que é mais visto, que entra no circuito, é mais a comédia mesmo. É mais aceito, né? Isso. Agora, no cenário independente, tem muita coisa de terror boa mesmo, assim, de qualidade, e que às vezes não consegue distribuição aqui, mas lá fora... Porque lá fora eles gostam muito da história, o folclore brasileiro, então tem muita gente que se foca na história, nossa raiz mesmo, brasileira, folclore, história de saci, história de lobisomem, porque lobisomem não é só uma coisa gringa, né? E a gente tem até um amigo nosso que já é cineasta conhecido, já trabalhou com o Zé do Caixão, que ele tem o filme dele já foi para mais de 30 países. Ele conseguiu distribuição lá fora, mas no Brasil nunca conseguiu. Até hoje não conseguiu. Um amigo seu aqui brasileiro? É um que está já, vamos dizer, estourando, assim, né, as produções dele. Só que lá fora, aqui dentro ainda não. Aqui tem nos festivais ainda tem os apreciadores do filme dele e tal. Acho que depois que ele começou também a fazer filme com o Zé do Caixão, né, começou a abrir mais portas para ele, e ele acabou até depois conseguindo
entrar com um projeto de filme de terror em lei de incentivo, que também é uma coisa... Que é uma coisa dificílima. Difícil, né? Que legal. Essa mostra teve algum incentivo, alguma lei de incentivo? Ou não? Não, a gente até tentou, mas infelizmente não passou, né? Mas a gente queria que acontecesse, né? Mesmo assim. É independente, porque quando mesmo abriu as inscrições das leis de incentivo, a gente já estava com as inscrições abertas, porque tendo ou não, ia sair, entendeu? Mas claro que você pode fazer algo muito melhor, mas a gente teve o apoio da fundação, da prefeitura municipal, eles ajudaram. Até porque o ano passado a gente já estava com eles envolvidos, né? Exatamente. Esse ano eles deram uma força aí legal, bacana pra gente também, para fazer acontecer. Certo. E essa Mostra Monstro, ela tá na segunda edição, né, esse ano. E o que tem de diferente da primeira edição que vocês melhoraram ou colocaram algo a mais nessa segunda edição? Acho que a inclusão de mais longas metragens, né, que a gente recebeu, pessoas confiando no nosso trabalho, enviaram para a gente exibir. A mostra de animação, que no ano passado a gente não teve nada disso. Teve uma demanda crescente de filmes de animação muito bons, de ótima qualidade, o suficiente para a gente reunir uma mostra somente de animação. Também a gente ampliou a quantidade de exibições independentes de Jacareí, pessoas mostrando o trabalho também, que isso é importantíssimo. Não é só você trazer de fora e mostrar aquilo que você fez, é abrir espaço para outras pessoas também colocarem seus filmes aqui. Teve também os cineastas, que também a gente recebeu alguns cineastas convidados para participar de um bate-papo. Então a gente, eu acho que é legal fazer esse intercâmbio com a galera também, unir tanto a galera de Jacareí com a galera de fora, a gente fazer uma roda de bate-papo e começar a discutir a dificuldade de fazer cinema independente no Brasil, dificuldade que a gente passa em Jacareí para fazer cinema e eles a dificuldade. E a gente começa a trocar informações, assim. Então a gente fez bastante bate-papo com essa galera aí, né, durante o evento mesmo. Né? Então acho que isso foi interessante. E quais foram as principais atrações dessa segunda mostra? Então a gente teve abrimos com, né, os filmes convidados de Jacareí. Sim. E já rolando um bate-papo, né? Então teve curta-metragem que eu dirigi, depois a gente chamou também a Mapele, de Charlotte da Gláucia. E a gente acabou fazendo também um bate-papo falando sobre as produções de Jacareí e tal, dificuldade e tudo mais. E já abrindo para mostra não competitiva. Depois mostra de animação. E no final a competitiva, que são selecionados que concorrem ao Troféu Monstro. Então tiveram diferentes mostras. Isso, foi a competitiva e a não competitiva. Nos 3 dias eram mais ou menos isso. Sempre um bate-papo com alguns realizadores, né? E aí no final o encerramento, que é daí a entrega do troféu, né? Aí tanto a entrega do troféu, e a gente também premiou mais 3 filmes com menções honrosas. Porque o troféu só tem um, então... o troféu monstro, né? É um só. É o monstro. Quem sabe algum dia a gente ainda cria algum outro troféu. Mas monstro é um só. É o troféu mais cobiçado. É o mais cobiçado. Né? Então, as menções pelo trabalho, né? Pela dificuldade mesmo. De fazer, poxa, eu vou dar um prêmio só. Não. A gente tem que ampliar, porque... E mesmo assim foi difícil a escolha. A qualidade dos trabalhos melhoraram muito, né? Muito. Sim, nossa. Sim. Mas assim, também a gente recebeu, desde os 87, tinha muita coisa assim que você olha e fala assim, nossa, isso não dá nem para entrar. Não, que também alguns enviam fora do tema. Por exemplo, muita gente que não tem aquele conhecimento exato do tema fantástico e seus subgêneros, ele pensa que qualquer coisa que é ficção é fantástico. Não, exatamente. Então, é preciso ter uma... Não é só ficção, tem que ter o... É a temática, né? Porque todo filme que não é baseado em história real é ficção. É verdade. Não deixa de ser. Tá certo. Gente, eu vou pedir uma pausa para vocês, a gente vai para um rápido intervalo. Bom, esse bate-papo continua no próximo bloco com a matéria que a TV Câmara produziu sobre a Mostra de Cinema Independente. Não saia daí.